E a autocompaixão é realmente esse... Não sei se eu vou falar a palavra certa, mas é como se fosse um remédio para a autocobrança e para essa competição que a gente tem, né? Porque a autocompaixão diferente, e aí até usando os termos da Christian Neff, né, que é a pessoa que estuda, que fala sobre compaixão, né? Ela coloca a autocompaixão com uma diferença muito significativa da autoestima, porque a autoestima, geralmente, a gente entra nessa competição, né? Eu sou melhor que a fulana, né? Ou se eu não sou igual a fulana, eu sou pior, e aí eu me sinto mal. Ou eu preciso inferiorizar outra pessoa para me sentir melhor. E a autocompaixão, ela já vem com uma outra pegada, né? Cada um vai ter o seu caminho, todo mundo erra, né? Tem a questão da humanidade compartilhada, do mindfulness, que são componentes importantes para a autocompaixão, a autobondade. Então, a gente conseguir se abraçar, né? Se reconhecer quando a gente não é bom em alguma coisa e a gente precisa melhorar, ou reconhecer quando a gente errou e seguir em frente. Então, acho que pensando aqui no bate-papo, né, que a gente está tendo, se eu pudesse falar algo também para a gente se trabalhar, né, a gente trabalhar essa autocompaixão enquanto profissionais também, né, tanto em relação aos outros psíquicos, como em relação à nossa competência ali com o nosso paciente também, né, para a gente não entrar nesse jogo que parece que a gente está, sei lá, num jogo de futebol, né? Se eu faço um gol, eu tô melhor. Se eu não faço, eu sou pior, né? E não é isso, né? Não é sobre isso, né? Sim, sim. E existe, assim, se a gente dividir de novo, né, nessas duas áreas, enquanto psi dentro da comunidade, né, de psicólogos, algumas cobranças, elas são muito compartilhadas, né? A ideia de que ser uma boa psi, né, é a psi que tem mais seguidores no Instagram, vou ser polêmica, a psi, né, que tem mais pacientes, a psi que fala em congresso, sabe, que apresenta, a psi que escreve livro, né, que tem, né, publicação, sabe? A psi que talvez faça parte, né, ou que tem boas relações, né, com outros psicólogos, né, que são, né, que talvez tenham aí sim, né, tem os seguidores, sabe, que, né, que são conhecidos, sabe? A psi que bomba, né, que tem o Rios que bomba, né, na internet, a psi que tem, né, um engajamento forte no TikTok, né, assim, o quanto que, né, pra gente dentro, né, assim, dos nossos colegas de profissão, a ideia que fica é essa, né, que pra gente ser uma boa psicóloga, a gente tem que ser, e a gente ser considerada, né, assim, bem visto dentro da nossa comunidade, a gente precisa ter tudo isso, sabe? A gente precisa dar check em tudo isso. E aí, se eu realmente, né, entendo que ser uma boa psicóloga significa ter uma quantidade grande de ser seguidores e que os meus colegas, né, vão me considerar uma boa psicóloga se eu tiver uma quantidade grande de seguidores, aí tô eu lá, né, trabalhando, né, de maneira árdua, né, todas as redes sociais, né, no Instagram, para eu poder conseguir alcançar cada vez mais. E aí eu vou fazer, né, o Reels, e aí alguém disse, né, que eu preciso postar todos os dias, e aí eu posto todos os dias. Alguém disse, né, que eu tenho que postar vídeo e fazer dancinha, aí eu fazendo vídeo de dancinha, que eu tenho que dublar, sabe? É a gente entrando, né, assim, nas regras, né, do mundo virtual para a gente poder conseguir chegar a um determinado patamar, para a gente poder ser considerado uma boa psicóloga, para a gente se sentir uma boa psicóloga, e muitas vezes não é nada sobre isso, e nem é isso que faz a gente se sentir boa, né, assim, no que a gente faz, né? E quando a gente olha para o grupo, né, de pacientes, eu acho que ser uma boa psicóloga já começa a significar algumas outras coisas. Eu tenho a sensação de que ser uma boa psicóloga significa ter, né, dar alta para o paciente, fazer o paciente, né, melhorar, fazer o paciente se sentir, sair bem da sessão, né? O paciente tem que sair feliz da sessão, porque se ele não sair feliz da sessão, né, e fazendo as pazes, né, assim, com o mundo lá fora, a gente não é uma boa psicóloga, né? A gente precisa ter agenda cheia, sabe? E aí eu sinto que ter uma boa psicóloga implica em outras coisas. A gente precisa levar vários insights para o paciente toda a sessão, né? Ele precisa sair de lá, uau, né? E acho que aí a gente entra na outra caixinha ali de autocobrança,
né? Que é a gente com o paciente. E que pode ser tão prejudicial quanto, ou até mais, né? Porque aí a gente já está lidando com o processo do outro, né? Claro que acho que, né, assim como a gente falou da insegurança e ansiedade, poder nos impulsionar para o lugar que a gente quer. Acho que também faz sentido quando a gente está lidando com a insegurança e a ansiedade ali em relação ao nosso paciente, porque isso pode fazer eu estudar, eu buscar uma supervisão, eu tirar uma dúvida para tentar melhorar. Mas também pode levar a gente para um lugar muito ruim, né? Para um lugar ali de pressa, de ultrapassar etapas. E como é que você, né, se a gente pudesse assim, pensar em exemplos que pode acontecer na clínica, né, ali com o nosso paciente, que exemplos você pensaria, assim, de cobranças? Eu acho que o que vem, né, mais rápido aqui na minha cabeça é essa cobrança da gente fazer o nosso paciente se sentir bem, né? Não sei da onde que a gente tirou, né, isso, que toda sessão precisa ser que em toda sessão o paciente precisa sair feliz, né? Precisa sair contente, né? E que uma boa sessão significa uma sessão em que o paciente vai experimentar sensações gostosas. Sabe? Essa ideia, né? De que a gente precisa proporcionar sempre experiências e sensações gostosas no paciente. E aí a gente se cobra tanto, assim, né? A ideia de que ser uma UAPSI significa isso, a gente vai para atendimento tão ansiosa, né? E com altas expectativas, que a gente acaba se frustrando e bagunçando o processo do nosso paciente, né? Porque para o paciente melhorar, para a gente, né, melhorar, mudar o nosso comportamento e mudar a maneira como a gente pensa, né? Assim, conseguir reestruturar as nossas crenças e desenvolver um outro, né, funcionamento mais saudável, mais adaptativo, a gente precisa fazer essa viagem interna, né, e entrar em contato com aquilo que dói. Né? A gente precisa experimentar sofrimento, né? Não existe nenhum processo de evolução sem a gente experimentar sofrimento. E não é nem que tem, né, assim, não é nem que no final desse processo de evolução a gente também não venha sentir, né, e sofrer. A gente sofre durante todo o processo, e o sofrimento faz parte da vida, né? E aí a gente, né, com aquela ansiedade, com aquela cobrança, expectativa, a gente às vezes passa por cima de tudo isso, né? A gente invalida o nosso paciente, né? O nosso paciente está experimentando sofrimento e a gente naquela ansiedade, a gente reforça a crença de que, né, aquele sentimento ele é negativo, de que a gente não pode sentir, de que aquele, né, sentimento ele não é importante, a gente não precisa dar ouvido, né? Entender o que aquela emoção tem a nos dizer. Né, a gente invalida o paciente, a gente faz com que o paciente não se sinta compreendido, né? Eu acho que a gente dá as respostas certas para o paciente, ao invés de fazer o paciente pensar e refletir sobre o próprio processo dele, e aí, a partir disso, escolher qual é o caminho que ele quer seguir, né? A gente cria com ele uma relação de dependência, porque se eu não faço meu paciente ser seu próprio terapeuta, eu estou construindo com ele uma relação de dependência. Totalmente, né, a ideia é totalmente oposta do que a gente, enquanto, né, terapeuta cognitivo comportamental, a gente acredita, né? Porque a nossa meta é fazer o paciente ser seu próprio terapeuta, né, lá no futuro.